Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que eu repito, segue se preparando para pegar o Juventude no domingo, lá no Alfredo Jaconi, local que o Flamengo não vence o Juventude desde 1997. Tabu foi feito para ser batido, e na minha concepção, chegou a hora de o Flamengo bater esse tabu, quebrar esse tabu aí, e enfim voltar a vencer o Juventude, lá na casa deles, no Alfredo Jaconi. Mas no vídeo de agora, a gente vai falar sobre estádio no terreno do gasômetro, ou seja, construção do estádio próprio. Pois é, a gente vai comentar esse assunto. Tem também José Boto chegando ao Rio de Janeiro. Sim, ele passou alguns dias em Portugal e ele chega ao Rio de Janeiro com algumas metas a serem feitas ainda nessa temporada, e a gente vai trazer aqui quais são, e vou falar também do Internacional, que recorreu à decisão de pagar ao Flamengo, lembrando que a CNRD julgou o caso e condenou o Internacional a pagar ao Flamengo, mas o Internacional recorreu e o Flamengo já respondeu, e eu vou fazer aqui uma crítica em relação a essa situação, porque é inadmissível essa demora em relação a pagamento de dívidas. Enquanto isso, o Internacional está se livrando e vendendo jogadores e nada de pagar ao Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, com os familiares, e todo mundo assim vai conhecer o canal Vene Casagrande. Não deixe de hypar o vídeo também. Eu vou começar falando sobre a construção do estádio próprio, porque o Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião importante para o dia 17, ou seja, na próxima quarta-feira, véspera do jogo do Flamengo contra o Estudiantes pela Libertadores. E essa reunião, como tem sido, será de maneira híbrida, ou seja, presencial e virtual. E o texto diz o seguinte: convidamos os senhores conselheiros e senhoras conselheiras para uma reunião no formato híbrido, presencial e virtual, a realizar-se no próximo dia 17 de setembro de 2025, quarta-feira, das 18h30 às 20h30, 2 horas de duração, no Salão Nobre, para exposição do Conselho Diretor a respeito do estádio no terreno do gasômetro, de acordo com o convite anexo. E aí, esse é o comunicado para os conselheiros. O que isso quer dizer? Vamos lá, no bom português para você entender. A diretoria do Flamengo vai falar com os conselheiros, vai trazer novidades em relação a esse assunto que deixa a torcida rubro-negra tão ansiosa, a construção do estádio próprio. O BAP, atual presidente, obviamente apoiado pelos seus pares, pelos seus diretores, pensa o seguinte: a construção tem que sair, é óbvio que vai sair, mas para sair, o Flamengo não pode se endividar, o Flamengo não pode ter perda técnica, não pode deixar de reforçar o elenco, não pode deixar de ter um elenco que vá brigar por títulos, porque é isso que traz dinheiro ao Flamengo. Ou vocês acham que o novo patrocinador master do Flamengo investiu o que investiu no Flamengo por conta de quê? Porque o Flamengo vem conquistando títulos, tendo muita visibilidade. Então, faz parte, o BAP está certo. Eu acho que não tem que endividar o clube para construir o estádio próprio, até porque o Flamengo tem o Maracanã ainda durante muito tempo e o Maracanã tem se tornado muito lucrativo. A gente já trouxe aí que recentemente a diretoria apresentou aos conselheiros números que mostram isso. A margem de lucro do Maracanã saiu de cerca de 35% e está chegando a 70%. Então é algo assim que tem que elogiar a diretoria, e está certo, pés no chão. Mas é óbvio que nós vamos acompanhar aqui o que será dito para os conselheiros para trazer para vocês aqui no canal Vene Casagrande. Falando sobre futebol agora, o José Boto, nessa data FIFA, aproveitou aí, entre aspas, o período de folga de jogos e foi até Portugal, curtiu alguns dias com a família, tá certo? Não vejo nenhum problema nisso. E ele retorna entre hoje e amanhã, ou seja, entre quinta e sexta-feira, para dar continuidade à temporada, essa reta final da temporada. Uma temporada que tem tudo para ser muito positiva para o Flamengo, mesmo o Flamengo não estando na Copa do Brasil, mas tem grandes chances de ganhar a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Mas o José Boto, ele tem duas missões aí para tentar resolver ainda esse ano: renovações de contrato. Prioridade, Felipe Luiz, que tem contrato até dezembro desse ano. A ideia da diretoria é estender o vínculo com ele até o fim de 2026, com a possibilidade de mais um ano, ou seja, através de algumas metas que serão estabelecidas caso o Felipe Luiz
top, mas até onde eu sei, o entrave ainda é financeiro e eu não vejo nenhum problema nisso, é algo extremamente natural. O Felipe Luiz é um cara extremamente sério, correto, ele não está enrolando a diretoria, ele apenas está conversando e é isso, faz parte, é uma negociação. A outra situação é do Arrascaeta, é um jogador que tem contrato aí até dezembro de 2027, então, enfim, tem tempo ainda para a diretoria definir, mas a gente sabe que tanto o jogador quanto o seu empresário já procuraram o Flamengo em busca de uma renovação de contrato. O Flamengo inicialmente falou não, ainda não é momento, mas agora o Flamengo entende que de fato é sim, chegou o momento para debater uma renovação de contrato. Até onde eu sei, o combinado entre José Butto e o empresário do jogador é: quando eu voltar, teoricamente, hipoteticamente falando, como se o José Butto tivesse falado para eles, quando eu voltar de Portugal e você, Arrascaeta, voltar da data FIFA, a gente dá continuidade nessas conversas aí, beleza? Beleza, então agora será feito. Isso quer dizer que vai ter a renovação de contrato com certeza? Não. Isso quer dizer que as conversas serão reiniciadas ou retomadas, como quer que você queira entender aí, mas é isso. José Butto, ele quer resolver essas duas pendências, digamos assim. E para finalizarmos o nosso vídeo, galera, recentemente eu trouxe a informação que o Flamengo ganhou na CNRD a causa contra o Internacional. O Internacional foi julgado e condenado a pagar ao Flamengo as dívidas. O que o Internacional fez? Recorreu. É do direito deles. Eles poderiam recorrer. Mas o que eles fizeram? Esperaram até o último dia, praticamente, nas últimas horas, porque foi no último dia, na parte da noite, para ganhar tempo. Eles recorreram. O Flamengo já respondeu. Eu vou ler aqui o que a pessoa me disse. Quer ver? Para vocês verem. Ó, a pessoa me falou assim: o Flamengo respondeu ao recurso. No dia mesmo, o Flamengo respondeu ao recurso, rebatendo todos os argumentos do Internacional. Um dos argumentos que o Flamengo utilizou, que a parte jurídica utilizou, foi: o Internacional, a todo momento, anuncia que vende atleta, que negocia saídas e que também contrata jogadores. Não faz o menor sentido você contratar jogadores sendo que você tem uma dívida com outro clube brasileiro. Essa é um dos argumentos. E recentemente, o Internacional, na verdade ontem, o Internacional acertou a saída de mais um jogador. Trata-se do atacante Ener Valencia. Nesse caso não é uma venda, é uma rescisão amigável. Mas até onde eu sei, o Internacional vai economizar aí mais de 2 milhões de euros só de contrato. Isso dá quase 13 milhões de reais. Por que não pega esse dinheiro e paga ao Flamengo? É isso que eu estou falando. Gente, os clubes, eu vejo aí o Fluminense se tornando SAF com todo respeito a opinião de todo mundo. Eu não vejo motivos para o Fluminense se tornar SAF, não está desesperado, não está, entre aspas, acabando, como estava o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, que se tornaram SAF em um passado recente. Por que eles não querem fazer a reestruturação financeira que o Flamengo fez em 2013? Porque é difícil. Será que os torcedores estão a fim de apoiar uma situação como essa? Lá na ocasião, muitos torcedores do Flamengo tentaram romper a corda, falando: não dá, tem que ter título, e não é assim. Não é assim. Então, o Internacional, ele pega o dinheiro e faz o quê? Contrata jogador. E aí vai gerando mais contas a pagar. Não vou dizer dívida, porque só se torna dívida quando atrasa o pagamento. No caso do Flamengo, eles têm algumas parcelas em atraso em relação à compra do Thiago Maia. Então, enfim, para mim é um absurdo essa demora. Eu acho que a CBF deveria fazer algo, acho que a CNRD deveria acelerar esse processo, porque a agilidade em resolver alguns assuntos me chama a atenção, porque eu não tenho a mesma agilidade para resolver esse assunto. No caso do Bruno Henrique, por exemplo, olha a agilidade que eles estão tendo. E por que não tem a mesma agilidade para resolver esse assunto? Vene, você só está falando isso porque é o Flamengo. Não, o Cuiabá, gente. Clube da 2ª divisão. O Atlético Mineiro está fazendo a mesma coisa com o Cuiabá. Eu não acho isso correto. Isso é inadmissível. Se põe no lugar desses clubes. Vamos lá, vamos trazer para uma pessoa física. Você emprestou o dinheiro, tem alguém que te deve. Esse alguém vive falando: não, calma, eu ainda não estou com o dinheiro. Mas está viajando, está comprando um carro novo, se mudou para um lugar melhor, e você nada de receber, você vai achar correto? Então é simples, é um pouco de empatia, é isso.
Se ponha no lugar do Cuiabá. E você que argumenta, o Flamengo é rico, não precisa desse dinheiro, por que está chorando? Tá bom, você põe no lugar do Cuiabá, o Cuiabá não precisa? Pois é. E é óbvio que o Flamengo precisa. Com esse dinheiro poderia fazer outras coisas, outras contratações. Bom, dê minha opinião. Concorda, discorda, pode comentar à vontade. Tamo junto e fui!